Cordiais saudações, eu sou o professor Fernando, bem-vindos ao canal A Fé Ortodoxa e neste vídeo nós vamos ver se o senhor Lucas Banzoli refutou Jesus Cristo. Ele é audacioso, ele negou que Jesus Cristo disse que a sua carne é verdadeira carne, que seu sangue é verdadeiramente bebida. Mas vamos assistir aqui ao vídeo dele, ao short, e depois vamos comentar. 5 razões para rejeitar a transubstanciação. Primeiro, se na hóstia se encontra literalmente o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, como diz o Conselho de Trento, isso contradiria a proibição bíblica a consumir sangue, presente inclusive no Novo Testamento. Segundo, se comer carne humana já é canibalismo, imagina comer a alma e a divindade de alguém. Não quero nem imaginar. Terceiro, Pedro disse que é necessário que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, mas na Eucaristia, Jesus nunca deixou de estar conosco fisicamente na terra. Quarto, se o vinho se transforma substancialmente no sangue de Cristo e não é mais vinho propriamente dito, como Paulo disse que havia gente que ficava embriagada com o vinho da ceia, o sangue de Jesus tem teor alcoólico também? Por fim, o próprio Senhor explicou que as suas palavras em João 6 eram para serem entendidas espiritualmente, não fisicamente, e o próprio Agostinho citou esses textos como um exemplo de espiritualização que não deve ser entendido literalmente. Jesus também disse que é a porta, a videira, a luz do mundo, o caminho, e nem por isso os católicos interpretam ao pé da letra. Me siga para mais vídeos como esse, deixe o like e comente. Vocês viram o short do senhor Lucas Banzoli sobre a Eucaristia, onde ele tenta, debalde, em vão, refutar a Eucaristia. Porque refutar a Eucaristia, a presença real do próprio Cristo na Eucaristia, é tentar refutar o próprio Cristo, autor da mesma Eucaristia. E ele alega 5 razões pelas quais não se deve acreditar na presença real, que um seria consumir a própria divindade na Eucaristia, beber seu sangue, comer sua carne. 2, o canibalismo, basicamente o mesmo, a mesma tese que anterior. Terceiro, a proibição de beber sangue presente no Antigo Testamento. 4, embriagar-se com o sangue de Cristo. Queria até perguntar se sangue de Cristo tem teor alcoólico. E o quinto, entender as palavras de Cristo espiritualmente, e aí ele se refere ao capítulo 6 do Evangelho de João. Nós vamos aqui responder às objeções e refutar, debelar as objeções do senhor Lucas Banzoli, mostrando que ele está mentindo, porque ao negar a presença real de Cristo na Eucaristia, de duas uma, ou ele é um cego espiritual, ou ele está mentindo, ele sabe que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e ele está mentindo deliberadamente. Ou ele é uma pessoa totalmente ignorante, ou é um mentiroso contumaz. O capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 26 até o 51, Jesus Cristo fala figuradamente. E do versículo 51 até 59, Cristo fala realmente. Ele não usa figuras de linguagem. Eu não vou ler aqui todo o texto do Evangelho de João, capítulo 6, porque o vídeo iria se estender muito. Mas aqui eu vou recomendar aqui os textos do Novo Testamento que fala da Eucaristia, que é Mateus 26, capítulo 26 a 28, Marcos 14, de 22 a 25, Lucas 22, versículos 19 e 20, o mais antigo, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, de 23 a 25, também 1 Coríntios 10, 16. Então aí nós temos o texto sobre a Eucaristia e também o Evangelho de João, que eu já citei, no capítulo 6. Muito bem. Bom, Jesus falou, ali no versículo 51, 56, que a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Bom, e há protestantes que alegam, que comer carne
de alguém no mundo semítico, seja no mundo dos judeus ou no mundo dos árabes, comer carne equivale a caluniar alguém, né? Então, fulano está comendo a carne de alguém, está caluniando alguém. Então, essa expressão comer carne é muito presente ainda hoje no mundo árabe. Será que Jesus, ao falar que quem come a minha carne está me caluniando e eu darei a vida eterna a ele? Não faz nenhum sentido. Beber o sangue no Velho Testamento e também no Novo, beber o sangue de alguém equivale a castigo. Isaías 49, 26 e Apocalipse 16, 16. Deixa eu retificar. Apocalipse 16, versículo 6. Muito bem. A gente tem a proibição do sangue, que o senhor Lucas falou no seu short, que está lá em Gênesis 9, capítulo 4, Levítico, capítulo 3, versículo 17, o mesmo livro de Levítico, capítulo 7, 26, capítulo 19, 26, Deuteronômio 12, 16, Deuteronômio 15, 23, aí está a proibição de beber sangue. Então nós não devemos beber sangue e tal. Vejam bem, o Lucas Banzoli, não só ele, todos os protestantes, eles querem fazer que Jesus se submeta ao Velho Testamento, quando ele diz que são as Escrituras que dão testemunho de mim. Então eles colocam Jesus como um submisso ao Velho Testamento, quando ele é o próprio Deus encarnado, Deus que se fez homem. Então é o Antigo Testamento que deve se submeter a Jesus e não o contrário. E quando ele fala de beber sangue, quando se fala de beber sangue, Lucas fala, ele inclui o sangue de Jesus. Esses textos estão falando de beber sangue humano de qualquer outra pessoa. E não de um Deus que faz milagre e que torna o seu sangue verdadeiramente bebida. O sangue pode ser bebido, porque virou bebida. Sangue verdadeiro de Cristo, mas ainda assim virou bebida. Pelo aroma do vinho, o cheiro do vinho e tudo mais. Mas é seu sangue que virou verdadeiramente bebida. Então, não cabe aqui as leis da proibição de beber sangue. Não cabe ao Cristo. Bom, e aí ele fala que Jesus poderia ter dito que aquilo ali era uma figura. Era uma figura e tal. Só que, quando Jesus utilizava figura de linguagem e os seus ouvintes não o entendiam, ele explicava com maior clareza. Isso nós vemos no episódio entre Jesus e Nicodemos, que está no capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos de 3 a 5. Vemos também a mesma coisa, ainda no livro de João, capítulo 11, versículos de 11 a 14, quando Jesus fala da morte de Lázaro. Ele fala, Lázaro está dormindo, né? E irei acordá-lo. E aí os discípulos entendem que Lázaro está dormindo. Então Jesus fala, Lázaro, nosso amigo, está morto, morreu. Só que no capítulo 6, dos versículos de 51 a 59, Jesus ele não explica dando maior clareza, como se eles não tivessem entendido. Pelo contrário, os judeus entenderam a Jesus. Eles entenderam perfeitamente. Tanto é que eles perguntam, como é que esse homem pode dar sua carne como comida, seu sangue como bebida? E Jesus não se corrigiu, ele não retificou, ele insistiu e enfatizou que realmente a sua carne é verdadeiramente comida e seu sangue é verdadeiramente bebida. Ele poderia ter dito, o meu sangue
é uma figura. A minha carne é figurada. Não. Ele falou que o meu sangue é verdadeiramente bebida e minha carne verdadeiramente comida. Ou seja, não tem figura nenhuma. Não tem representação. Então, ele não explicou, olha, eu estou usando uma figura de linguagem, vocês não entenderam. Não, não tem isso. Ele não explica, ele não explica dando maior clareza. Não, ele insiste até o final que a sua carne é comida, seu sangue é bebida, sangue e carne de Cristo são comida e bebida verdadeiras. Muito bem. Continuando. Tanto entenderam Cristo que um certo número de judeus que o ouvia, falou, quem pode ouvir tal coisa, quem pode aguentar tal pregação? E deixaram de andar com Jesus. E Jesus, inclusive, pergunta para os apóstolos, vós também quereis ir embora? Por causa do discurso, que foi muito forte. Outra coisa, quando os adversários de Jesus, eles entendiam a Jesus Cristo ele enfatizava ainda mais. Isso a gente pode ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 3 e no versículo 6. Também podemos ver no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos de 56 a 58. Seus adversários entendiam a Cristo. E aí Cristo ainda enfatizava. Ele enfatizava, ele insistia no mesmo assunto, dando maior destaque, que nós podemos ver, repito, no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, versículo 3 e depois no versículo 6. E também em João capítulo 8, versículo 56 até o 58, que aqui no caso, no Evangelho de João, ele está falando da sua eternidade, e lá da cura do paralítico, no Evangelho de Mateus. Bom, aí os protestantes alegam que a carne para nada aproveita, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a carne para nada aproveita. Porém, quando Jesus está falando da carne, ele não está falando da carne dele, ele não está falando que a carne dele para nada aproveita. Porque se a carne dele para nada aproveitasse, o seu sacrifício na cruz seria em vão. Então, Jesus está falando assim, ó, eu vou morrer na cruz, mas eu não vou salvar vocês, porque a carne para nada aproveita. Então todo protestante sincero tem que concordar com isso. Que não era da carne dele. A carne entendida na Bíblia é a natureza humana decaída. É a natureza humana que tem falha. É a natureza humana que é fraca. E aí a gente pode ver que Jesus Cristo, sendo o verdadeiro homem, sem pecado, imaculado, que não herdou o pecado ancestral, não participou desse evento que sempre foi puro, imaculado, o único que nunca pecou e nem nasceu com tendências, mas é Jesus Cristo, nosso Senhor. E mesmo assim, ele disse que a carne é fraca, lá em Mateus 26, 41, porque a nossa natureza tem medo da morte, nossa natureza pode ficar angustiada com o desconhecido e tudo mais. Então, a carne significa a natureza humana e não a carne que foi pregada na cruz, não a carne que ele deu a sua própria carne como comida. Então, ele está falando da natureza humana. Isso a gente vê em Mateus 26, 41, Romanos 7, de 5 a 6, depois do versículo 25, Romanos 8, dos versículos de 1 até 14, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Gálatas, capítulo 3, versículo 3,
capítulo 4, versículo 29. Então, São João Crisóstomo, ele comenta: por que disse o Senhor, a carne para nada aproveita? Evidentemente não se referia à sua carne. Falou assim para aqueles que o entendiam em sentido carnal. Como vedes, não se trata aqui da sua carne, mas da maneira carnal, da forma que o escutavam. São João Crisóstomo, comentário a João 47, 2. Então a carne nada aproveita não é a carne de Cristo. Quando os protestantes falam, mas quando ele disse isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, é uma figura de linguagem, como Jesus Cristo disse que eu sou a porta, eu sou a videira, e Paulo disse que ele era a pedra e tal. Mas Jesus Cristo nunca fez uma cerimônia da porta. Ele fez uma cerimônia pegando o pão e o vinho e dizendo: isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Ele nunca fez uma cerimônia da vinha, por exemplo. E os seus interlocutores, eles entendiam que ele estava falando figuradamente. Alguém ainda poderia dizer que a língua que Jesus falava, que era o aramaico, era uma língua muito pobre. Então ele disse que isto é o meu corpo, mas querendo significar. Mas isso também não é verdade. Porque no aramaico, língua que Jesus falava, há pelo menos 40 expressões equivalentes a significar. E Jesus poderia ter usado uma dessas 40 expressões. Ele poderia escolher. Mas não, ele afirmou que realmente aquilo era o corpo dele, aquele pão era o corpo dele, que aquele cálice continha o seu sangue. Ele poderia ter dito de 40 formas diferentes que aquilo representava, que aquilo simbolizava, que aquilo significava, e ele não fez isso. Tá? Então isso se encontra, essa informação se encontra na Ore Syriace, do cardeal Wiseman. Muito bem. Muito bem. Os padres da igreja, todos eles, dizem que o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Cristo. Santo Inácio, de Antioquia, ali do início do século II, logo no início do século II, ele faz referência aos hereges docetas. Ele diz que a carne e o sangue de Cristo estão realmente presentes na Eucaristia. Que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo. Isto diz Santo Inácio, combatendo a heresia dos docetistas, dizendo que diziam que o Cristo não tinha corpo verdadeiro. E o Mártir, na sua apologia contra Trifão ou Tarfon, diz a mesma coisa, que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo encarnado. Aqui eu tenho um texto de Santo Ambrósio que diz o seguinte: porque não haviam de poder as palavras de Cristo fazer alguma coisa do que já existe? Vou ler aqui que eu... Por que não haviam de poder as palavras de Cristo fazer alguma coisa de que já existe? Elas que do nada tudo fizeram, o efeito que se produz pela consagração ao corpo que foi formado no seio da Virgem Maria, dos Mistérios 9,51, Santo Ambrósio. Santo Agostinho, que é citado pelo Lucas Banzoli, diz: o que se vê sobre o altar do Senhor é o pão e o vinho. Pelas palavras da consagração, tornam-se o corpo e o sangue do Logos. Sermão 5 de Santo Agostinho.
Muito bem. Todas as igrejas, como eu falei, aceitam a Eucaristia. Todas as igrejas de origem apostólica. Então, a igreja síria, que errônea e vulgarmente é chamada de igreja nestoriana. A igreja síria. As igrejas miafisitas, igreja copta, igreja siríaca, igreja etíope, igreja da Eritreia, igreja armênia. Todas essas igrejas acreditam na Eucaristia. A igreja ortodoxa bizantina acredita na Eucaristia. Então, todas as igrejas de origem apostólica, igrejas que têm sucessão apostólica, acreditam na Eucaristia. O anglo-catolicismo, né, a igreja alta do anglicanismo, também acredita na presença real. E até mesmo os luteranos acreditam na presença real. Mas eu ainda quero citar aqui um texto de São Cirilo de Jerusalém. Tá? Quem se interessar, busca em algum site, procura no Google, que é um site de busca, e procura aí as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Então eu vou ler um trecho aqui para vocês da catequese de São Cirilo de Jerusalém, que é a quarta catequese mistagógica sobre o corpo e sangue de Cristo. Este ensinamento do bem-aventurado Paulo foi estabelecido como suficiente para vos assegurar acerca dos divinos mistérios, dos quais, tendo sido julgados dignos, vos tornastes concorpóreos e consanguíneos com Cristo. O próprio Paulo proclama precisamente: na noite em que foi entregue, nosso Senhor Jesus Cristo, tomando o pão e depois de ter dado graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, disse: tomai, bebei, isto é o meu sangue. Se ele em pessoa declarou e disse do pão: isto é meu corpo, quem se atreveria a duvidar doravante? E quando ele afirma categoricamente e diz: isto é o meu sangue, quem duvidaria dizendo não ser o seu sangue? Outrora em Caná da Galileia, por própria autoridade, transformou a água em vinho. Não será digno de fé quando transforma o vinho em sangue? Convidado às bodas corporais, realizou este milagre maravilhoso. Aos companheiros do esposo, não se considerará, com muito mais razão, a alegria de desfrutar do seu corpo e sangue? Isso está aí nas catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. E como eu tinha dito, todas as igrejas acreditam na presença real. Então, a presença real não é uma doutrina inventada pela Igreja Católica Apostólica Romana, como entende o senhor Lucas Banzoli e muitos protestantes. A presença real é uma doutrina feita pelo próprio Cristo, e todas as igrejas apostólicas creem nisso. A igreja copta do Egito, que foi fundada por São Marcos, a igreja siríaca, a igreja etíope, a igreja da Síria, que tem a liturgia mais antiga, todas acreditam. E sempre foi isso, desde o século I, século II, como temos o testemunho de Santo Inácio, de Antioquia, de São Justino, e todos os séculos. Nunca se duvidou disso. Apenas os protestantes, depois de Lutero, para ser mais exato, né, Zwinglio e outros, que negaram o que está patente e claro no Santo Evangelho, na palavra do próprio Deus encarnado. Muito bem. E aqui assim eu poderia me estender nessa gravação por horas e dias a fio.
Repito, eu poderia me estender durante muito tempo. Não preciso disso. Acho que foi suficiente. Mas a Biblioteca de Autores Cristianos, chamada BAC, publicou textos eucarísticos primitivos em 2 volumes. 2 volumes. Só com o texto dos padres da igreja sobre a Eucaristia. Um dos volumes tem 740 páginas. Só defendendo a presença real de Cristo na Eucaristia, dos padres da igreja. E o outro volume tem... O outro volume tem 900... e 60... Só um momento. 980... Espera aí, eu tô no... Estou no índice, né? Eu quero ver aqui quantas páginas tem o segundo volume. 819 páginas só sobre a Eucaristia. E ainda tem outros livros. Tem esse livro também, que é a Antologia Litúrgica, Textos Litúrgicos, Patrísticos e Canônicos do Primeiro Milênio sobre a Eucaristia. Tá? De uma editora portuguesa. Esse livro aqui é europeu também. Então aqui também já vai mais de mil páginas. Tem muitas coisas aqui. E para eu encerrar essa gravação, quero mostrar para vocês, né, as liturgias, que as liturgias acreditam na presença real. Aqui é a liturgia bizantina, tá? A liturgia bizantina que nós temos aqui, ó, a epíclise. A epíclise diz o seguinte: a epíclise é uma oração feita depois da consagração. Todas as igrejas orientais fazem a epíclise. Oferecemos-te também este sacrifício espiritual e incruento e te pedimos, rogamos e suplicamos. Envia o teu Espírito Santo sobre nós e sobre os dons aqui apresentados. Aí o diácono diz: abençoa, Senhor, o santo pão. E o sacerdote faz este pão o prisioneiro do corpo do teu Cristo, traçando o sinal da cruz sobre o pão. Todos. Amém. Diácono, abençoa, Senhor, o santo cálice. Sacerdote, e do que está nesse cálice o precioso sangue do teu Cristo. Enquanto ele fala, ele traça o sinal da cruz. A resposta? Amém. Diácono, abençoa, Senhor, ambos os dons. E aí ele traça o sinal da cruz sobre o pão e o vinho, transformando-os pelo teu Espírito Santo. Todos. Amém, amém, amém. Está aí a epíclise que é usada. Tem a oração também, né, para receber a Eucaristia, que vale a pena ser dita aqui, que é do rito de São João Crisóstomo, das igrejas bizantinas. Creio, Senhor, e confesso que Tu és em verdade o Cristo, Filho do Deus vivo, que vieste ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Creio também que este pão é Teu puro e verdadeiro corpo, e este vinho é o Teu próprio e precioso sangue. Suplico-te, pois, tem piedade de mim e perdoa as minhas faltas, voluntárias e involuntárias, cometidas por palavras e ação, com conhecimento ou por ignorância, e dignifica-me para a prática sem condenação de teus puros mistérios,
para a remissão dos pecados e a vida eterna. Amém. Da tua ceia mística, aceita-me hoje como participante, ó Filho de Deus, pois não direi o teu segredo aos teus inimigos, nem te darei o beijo como Judas, mas confesso-me a ti como ladrão, dizendo, lembra-te de mim, Senhor, no teu reino. Muito bem. Eu também tenho aqui a liturgia, ou melhor, as liturgias da Igreja Cópita. Então tem a liturgia de São Basílio, a de São Gregório, que falava das coisas divinas, que é o mesmo São Gregório de Nazianzo, e a missa de São Cirilo de Alexandria, né? A divina liturgia desses 3 padres. Tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, da Igreja Cópita, tá? São textos litúrgicos usados nas liturgias. Como vocês podem ver, né, que é da Igreja Cópita. E na página 71, nós temos aqui a epíclise. O celebrante diz em voz baixa: nós suplicamos, Senhor nosso Deus, nós pobres pecadores, teus indignos servidores, nós te adoramos, conjurando a tua bondade cheia de benevolência, para que faças descer o Espírito Santo sobre nós e sobre essas dádivas, para purificar e para que se tornem santas a teus santos. Diácono, e sejamos atentos. O celebrante faz 3 vezes o sinal da cruz sobre o pão e diz em voz alta: que este pão se transforme no corpo sagrado. Os fiéis se inclinam e dizem: nós cremos. Amém. O sacerdote levanta as mãos, inclina-se e continua: de nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, que se deu em remissão dos pecados e para a vida eterna dos que a receberão. Amém. O celebrante faz 3 vezes o sinal da cruz sobre o cálice e diz em alta voz: e este cálice que ele se transforme no sangue precioso da nova aliança. Os fiéis se inclinam e dizem: assim nós cremos. Amém. O celebrante levanta as mãos, inclina-se e continua: de nosso Senhor, nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, que se deu em remissão dos pecados e para a vida eterna dos que a receberão. Amém, Senhor, dizem os fiéis. Tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade. Está aqui, né, a epíclise da Igreja Cópita. Então, tanto nos Evangelhos, tanto na Epístola de São Paulo aos Coríntios, como na Patrística, na História Eclesiástica, nas liturgias da Igreja, nunca se encontrou quem duvidasse da presença real. Essa dúvida surgiu lá pelo século IX com Berengário de Tours, mas depois foi resolvido. Mas assim, quem duvidou mesmo, reduzindo a mero símbolo, foi Zwinglio. O Calvino acreditava numa força que atuava ali no pão e no vinho, que os eleitos, os predestinados recebiam ali uma graça do corpo e do sangue de Cristo. Lutero acreditava na presença real, mas de uma forma diferente. Mas os zwinglianos e os batistas é que negaram. Todo o cristianismo sempre acreditou que está patente, que não tem como dizer que aquilo é uma figura. Então, só uma pessoa muito desonesta ou muito cega é que nega essa realidade tão patente nos evangelhos. Então, o Lucas Banzoli ele não conseguiu refutar a Jesus Cristo. Negar a Eucaristia, negar a sua presença real, isso é uma coisa do próprio anticristo.
Por isso que muitas vezes não penso, não reflito, se não é o protestantismo a religião do próprio anticristo, porque é a religião da negação do próprio evangelho. Eles negam, muitos protestantes negam a divindade de Cristo, outros negam a imortalidade da alma, negam a virgindade perpétua de Maria, negam a presença real de Cristo na Eucaristia, a intercessão dos santos e por aí vai. É a religião do anti-evangelho. Então eu vou me despedir de vocês por aqui neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam este vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Comentem também este vídeo. Compartilhem nas suas redes sociais. E se é a primeira vez que você está aqui, gostou? Se inscreve no vídeo, aperta o sino de notificações para mais vídeos como este. Muito obrigado por sua audiência.